Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer algumas reflexões a respeito da teoria na prática. Então eu quero falar com vocês a respeito do princípio da correlação ou congruência, aproveitando a recente decisão que a Defensoria Pública obteve favoravelmente no Superior Tribunal de Justiça, em que o STJ ele deu provimento a um recurso especial decretando a anulação da decisão do primeiro grau por ofensa ao princípio da correlação ou congruência. Então, eu tenho para mim que uma das melhores formas de compreendermos de uma forma clara os institutos do direito é quando nós fazemos esse cotejo, quando nós analisamos em conjunto a teoria, a parte abstrata, digamos assim, com o caso concreto. Então, queria aproveitar também aqui o ensejo para agradecer o Dr. Rafael Bragavinhas, colega de carreira, grande amigo, com o qual eu tenho a honra de dividir o espaço na nossa sala no fórum, onde fazemos constantes reflexões a respeito do processo penal. Enfim, queria agradecer gentilmente ao Dr. Rafael por permitir que fosse mencionado o seu nome, que fosse feita alusão ao recurso especial do qual ele foi subscritor. Pois bem, então vamos falar aqui a respeito do princípio da correlação à congruência, especificamente no processo penal. Então, o que seria o princípio da correlação ou congruência? Ideia muito simples. O princípio da correlação ou congruência é o dever no qual o dever imposto ao Poder Judiciário em que a decisão corresponda exatamente aos fatos imputados pela acusação. Então, é até intuitivo. Se a acusação, se a denúncia, ela descreve um fato X, por consequência, o réu se defende, a defesa técnica trabalha, exercita o contraditório em cima do fato X, é óbvio que a decisão, seja a sentença, seja o acórdão, ele deve circundar em torno do fato X. Então, pessoal, nada mais óbvio do que entre a sentença e o fato imputado existir um espelhamento, tá? Correspondência, identidade, congruência. Então, a finalidade do princípio da correlação ou congruência é impedir uma decisão acerca de tema que não foi submetido ao contraditório, é evitar o fator surpresa. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele faz previsão aí de dois mecanismos, dois recursos que visam contornar essa situação, que visam evitar a ofensa ao princípio da correlação ou congruência por parte do Poder Judiciário, mais especificamente por parte do juízo sentenciante. Então nós temos duas possibilidades de alterações em que não haverá ofensa ao princípio da correlação ou congruência. A primeira possibilidade está prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, é a famosa emendatio libelli. Então o que seria emendatio libelli? O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Então, na emendatio libelli, o juiz ele pega o mesmo fato, o fato que foi descrito de forma idêntica na denúncia, e ele simplesmente atribui outra definição jurídica. Então, por exemplo, o promotor descreve o fato X e entende que o fato X ele tem enquadramento, ele encontra tipicidade no artigo 155, por exemplo. Noutra quadra, se o juiz entender que este mesmo fato X comporta enquadramento no artigo 171, estelionato, o juiz poderá se valer do instituto da emendatio libelli. Então observem que na emendatio libelli nós temos uma mera correção da tipificação, uma mera divergência do enquadramento típico.
o fato é o mesmo, o fato é idêntico. E aqui, de acordo com a maioria da doutrina, dos estudiosos, se aplica o famoso adágio narra-me factum dabutibius. Então, narremos o fato ao magistrado e o poder judiciário nos dirá o direito. Então aqui, eu não vou nem entrar na polêmica em relação à questão, ainda que em consequência tenha que aplicar pena mais grave, tá? Eu não vou entrar nessa polêmica agora, de que o juiz, em tese, pode fazer isso sem abertura de vista e manifestação da defesa. Mas, enfim, esse é o entendimento pacífico, tá? É o entendimento aí que predomina na doutrina, na jurisprudência, emendatio libelli. A segunda possibilidade, para contornarmos eventual ofensa ao princípio da correlação ou congruência, está previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal, que é o famoso instituto da mutatio libelli. Então, na mutatio libelli, diferentemente da emendatio, por ocasião da mutatio libelli, o magistrado entende que durante a instrução, durante a colheita de provas, o juiz identifica fato novo, o fato diferente do fato que está descrito na denúncia. Então observem que aqui nós temos divergência de fatos. Inclusive o artigo 384 é claro nesse sentido. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia. Então aqui, no artigo 384, na mutatio libelli, os fatos que foram provados no curso da instrução são diversos dos fatos descritos na denúncia. Então aqui, obviamente, se o juiz ele decidisse em torno desse fato diverso provado, ele estaria ferindo o exercício do contraditório, da ampla defesa, da previsibilidade. Então observem que nessas situações, o que deve ser feito? O Ministério Público deverá aditar a denúncia, deverá, entre aspas, corrigir a acusação para fazer constar este fato novo. E aí nós temos um procedimento, prazo de 5 dias adita, a defesa se manifesta, indica eventualmente provas, enfim. Então, mutatio libelli, na mutatio libelli nós temos, durante o curso da instrução, o surgimento de um fato novo, de um fato diverso. É aquele exemplo clássico que a maioria dos manuais de processo penal mencionam. Qual o exemplo clássico? Então, o denunciado, a ele é imputado a prática de furto. Tá? Então, a denúncia descreve subtração de coisa alheia com ânimo definitivo, subtrair para si coisa alheia móvel. E no curso da instrução, então, quando é instaurada a audiência de instrução, ouve-se a vítima, ouve-se a testemunha, e é mencionado que, na verdade, houve um emprego de violência ou de grave ameaça. Então, observem que surgiu fato novo, que não foi mencionado pela acusação. Então, a acusação era de um furto, subtração sem violência, sem grave ameaça. E no curso da instrução foi trazido à baila um fato novo, que na verdade a subtração ocorreu mediante o emprego de violência ou grave ameaça. O magistrado, mediante essa situação, ele pode proferir sentença em relação a esse fato novo? Não, senão ele estaria ferindo o princípio do contraditório, porque desde o início da imputação, o exercício da ampla defesa do contraditório foi baseado neste fato, no fato de subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. Então, o artigo 384 do Código de Processo Penal ele é claro na eventualidade de
em razão da instrução probatória, da colheita das provas, surgir fato que não está contido na acusação, será necessário o aditamento da denúncia. Não vou entrar aqui no procedimento do aditamento, da mutácio, porque o nosso foco é apenas o princípio. E, então, uma vez compreendidas as ideias da emendatio libelli e da mutatio libelli, peguemos o caso concreto que foi explorado no recurso especial porque ele ilustra bem essa situação. Então, o caso concreto, então nós temos aqui a denúncia. Então, observem aqui que a denúncia, então, noticia, incluso inquérito, que no dia tal, por volta da hora tal, fulano de tal, qualificado, subtraiu para si, da vítima, uma corrente, pretendendo evadir-se. Então, observe que a denúncia, ela descreveu um fato, subtração para si, pretendendo evadir-se. Então, descreveu basicamente um furto na modalidade tentada. Então, segundo apurado, policiais militares faziam patrulhamento pelo local, quando foi irradiado notícia de furto, assim dirigindo-se para o local. Se nós dissecarmos a denúncia, o relato fático, em nenhum momento da denúncia é mencionado o emprego de violência, o emprego de grave ameaça ou sequer lesão suportada pela vítima. Então observem aqui que a descrição fática pode tranquilamente se subsumir, ser enquadrada no crime de furto. Porém, por ocasião da sentença, o magistrado, o juízo de primeiro grau, ele entendeu que no curso da instrução houve comprovação quanto ao crime de roubo. Inclusive fundamentou: não há que se falar em mero crime de furto na medida em que houve violência contra a vítima para a subtração da corrente. O acusado não usou de violência apenas contra a res, contra a coisa, mas também contra a vítima. Ok? Pode até ser que isso tenha ocorrido no curso da instrução. Porém, em nenhum momento da imputação, em nenhum momento da denúncia, há descrição, há menção ao emprego de violência ou grave ameaça. Então, esse é o caso típico, o exemplo clássico, em que o magistrado ele deveria tentar socorrer, não poderia fazer isso mediante provocação, sob pena de quebra do sistema acusatório, mas aqui é o típico caso em que ele deveria aguardar que o Ministério Público, o promotor de justiça, aditasse a denúncia. Então, o próprio promotor de justiça, no curso da audiência, ao perceber que a vítima, as testemunhas, trouxeram aí um fato novo, a existência de violência ou grave ameaça, o Ministério Público deveria pleitear o aditamento da denúncia, se valendo do disposto no artigo 384 do Código Penal, se valendo do instituto da mutatio libelli. Agora o promotor não agiu dessa forma. O juiz não poderia ter, no momento da prolação da sentença, ter sentenciado o acusado por um fato novo, por um fato pelo qual, inclusive, o réu e a defesa técnica sequer se defenderam, até porque não sabiam que haveria este elemento novo por ocasião da decisão. Então, obviamente, houve recurso da defesa. Então, por ocasião das razões de apelação, foi pleiteada a nulidade da sentença, em razão da ofensa do princípio da correlação ou congruência. Então, está lá expresso nas razões de apelação: em nenhum momento foi descrito na inicial acusatória que o apelante subtraiu mediante violência ou grave ameaça. Não houve agitamento da denúncia para incluir essa elementar. Então, aqui, o acusado, no caso, nesse momento, o apelante, ele foi condenado por fato diverso daquele constante na denúncia. Então, nos parece aí evidente a ofensa, a violação ao princípio da correlação. A sentença não espelhou o que estava contido na imputação, na denúncia acusatória. E o acórdão, eu confesso que eu não esperava que fosse
ser negado o provimento à apelação. Inclusive, o Dr. Rafael, nós conversamos sobre esse caso quando ele fez o recurso, e para nossa surpresa, mais do Dr. Rafael, o Tribunal de Justiça ele rejeitou a preliminar, dizendo que a preliminar ela se confunde com o mérito. Então, na verdade, aqui eu vislumbro uma pequena confusão. Por quê? Talvez o que o TJ, Tribunal de Justiça, quis dizer é que dá para discutir se puxar a corrente do pescoço se enquadrar, caracterizaria violência ou não. Então essa conduta de puxar uma corrente de surpresa teria enquadramento no crime de furto ou no crime de roubo. Tudo bem, ninguém tem dúvida de que existe essa divergência doutrinária jurisprudencial, mas a questão não é essa. A questão não é essa, a questão é que essa divergência em nenhum momento foi mencionada na denúncia acusatória. Então não constou em nenhum momento da acusação que o ato de puxar uma corrente do pescoço gerou violência, gerou lesão, a fim de permitir um enquadramento na figura típica do roubo. Então, fato é que o Tribunal de Justiça, então, ele afastou a preliminar, não deu provimento ao recurso e houve, então, necessidade da interposição de recurso especial. E no recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, ele acolheu o pedido feito pelo nosso colega, dando provimento ao recurso especial. Então, constou expressamente do recurso especial, aqui, que irresignada, a defesa interpôs apelação. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em saber se a condenação pelo crime de roubo teria que merecer o aditamento da denúncia, por quanto derivada de fato não narrado da denúncia, em afronta ao princípio constitucional da ampla defesa. Então, conforme destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, da leitura da inicial acusatória, verifica-se que não há qualquer menção ao emprego de violência ou grave ameaça por parte do ora recorrente, razão pela qual conclui-se que a sentença condenatória deu-se por fato não descrito na inicial, causando evidente ofensa ao exercício da ampla defesa e contraditório. Então, por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão e declarar a nulidade da sentença e, consequentemente, de todos os atos subsequentes. Então, esse recurso especial ele é muito interessante porque ele retrata bem, inclusive, a situação dos autos, é o exemplo típico mencionado nos manuais de processo penal que caracterizariam a necessidade da mutatio libelli. Mas enfim, pessoal, eram essas as reflexões que eu gostaria de fazer nessa conversa. Deixo aqui o nosso tradicional grande abraço e até a nossa próxima conversa.